Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje vamos mergulhar num tema que parece quase ficção científica, mas que está aí à porta. As interfaces cérebro-máquina, ou BMIs. Vamos basear-nos num texto interessante, de 2021, do Edson Zogby, sobre as hipóteses do uso destas BMIs. Exato. A ideia central, pronto, é a tecnologia que liga o nosso cérebro diretamente a máquinas. Computadores, telemóveis, enfim, podem ser implantes, tipo a Neuralink do Elon Musk, que é que toda a gente fala, né? Mas há outras, ou até dispositivos externos. Sim, não é só a Neuralink, de facto. E o texto que vimos foca-se numa perspectiva muito específica. Como é que estas interfaces podem permitir trocar informação pelo pensamento e como isto se liga à inteligência artificial, claro. Uhum. Portanto, a nossa missão hoje é explorar as hipóteses que o autor acha positivas, as possibilidades futuras que ele diz que são inevitáveis, mesmo que ainda seja tudo muito experimental. Ok, vamos lá então desvendar isto. Exato. E o que é fascinante aqui é essa ideia de uma via de mão dupla. Cérebro e máquina a comunicar nos dois sentidos. Não é só controlar coisas com a mente, que já é, uau, avançado, é também receber informação. Diretamente. É uma integração muito mais profunda, não é? Sem dúvida. E o autor, nesse texto, fez uma escolha clara. Focar no potencial positivo, nas vantagens. Ele menciona que há questões éticas, morais, mas deixa isso um bocado de lado ali, propositadamente. A tónica está mesmo na possibilidade de uma simbiose homem-máquina, com esta comunicação por pensamento a fazer a ponte. E ele organiza as ideias de forma, bem, metódica. Divide em duas vias. Receber informação pelos BMIs e enviar informação. Vamos seguir essa lógica. Comecemos pelo receber. E a primeira hipótese que ele lança é logo, potente, mexe com a aprendizagem. A pergunta é, poderemos estudar assim? Poderemos assimilar toda e qualquer informação que quisermos com os BMIs? Isto é quase demais para imaginar, não? Fazer download de conhecimento? É, de facto, abana completamente o que pensamos sobre aprender, sobre saber. O texto lança a questão, mas claro, não entra nos comos. Seria instantâneo? Tipo instalar uma app? Ou seria uma assimilação super rápida? E mais fundo ainda, como é que o nosso cérebro, que aprende com experiência, com esforço, com repetição, como é que ele ia processar informação recebida assim, passivamente? E é uma ótima questão. O que é que significa saber algo se não passamos pelo processo? O autor não vai por aí, mas a hipótese obriga-nos a pensar nisso, nessas mudanças radicais. E esta ideia de receber informação leva-nos diretos à comunicação, que é o ponto seguinte do texto. Exatamente. As hipóteses seguintes no receber aprofundam essa conexão. A segunda é intrigante. As comunicações pessoais se realizarão diretamente, telepaticamente, com o nosso cérebro, sem necessidade da fala tradicional oral. E logo a seguir a terceira. As máquinas vão nos informar sobre suas necessidades de manutenção, abastecimento e se seremos úteis de alguma forma para elas. Portanto, é uma mudança, uau, na comunicação entre nós e na relação com a tecnologia. Pois, olhando para as duas juntas, percebemos a visão do autor. Interconexão total. Essa comunicação telepática que aqui é transferência direta de pensamento, vai alterar tudo nas interações sociais. Cidade, por exemplo. Exato. E o não dito. Exato. A linguagem evoluía, deixava de ser precisa para algumas coisas, acabavam os mal-entendidos ou, se calhar, criavam-se novas formas de conflito, com pensamentos crus, sem filtro. É verdade. E a interação com as máquinas é a esse nível. O texto fala em simbiose, uma relação muito mais interdependente. O carro a dizer preciso de óleo, diretamente na nossa cabeça. Exatamente. Ou o sistema de lá de casa a avisar de uma avaria. Ou até, como ele sugere, as máquinas a dizerem como é que nós podemos ser úteis a elas. Isso inverte tudo. Inverte a lógica de ferramenta-utilizador. Completamente. Se ligarmos isto ao panorama geral, o que ele descreve é um futuro onde as fronteiras entre eu, o outro, a tecnologia, se dissolvem. De uma forma que hoje, pronto, custa a imaginar. A eficiência seria máxima. Mas, e a nossa individualidade? As nossas interações? Ainda no receber informação, há uma última hipótese no texto, focada mais na segurança, na otimização, e a pergunta é: seremos avisados quando vamos cometer algum erro e quando estivermos em perigo? Isto aponta para algo talvez mais palpável, não é?
BMIs como um sistema de alerta. Dentro da nossa cabeça? Sim, essa hipótese tem implicações óbvias e potencialmente muito boas para a segurança, em todo o lado. Na condução, a operar máquinas, sei lá, até em diagnósticos médicos. Uhum. Receber um alerta mental antes de um erro grave podia salvar vidas, otimizar tarefas, mas mesmo focando no positivo, como o autor faz, isto toca naquela questão: autonomia versus orientação. Claro. Queremos mesmo uma espécie de anjo da guarda tecnológico a meter-se nas nossas decisões? Não corremos o risco de ficar demasiado dependentes, deixar de saber avaliar o risco sozinhos, perder responsabilidade? É uma tensão interessante. O texto não aprofunda, mas está lá, implícita, na ideia de sermos avisados constantemente. É o clássico dilema segurança versus liberdade, ou aqui, otimização versus a experiência humana de errar e aprender com isso. Muito interessante. Agora vamos inverter. Vamos para a segunda via do texto. O envio de informações através dos BMIs. Agora somos nós a agir, com o pensamento. A primeira questão aqui é: solicitaremos informações a humanos e máquinas? E curiosamente ele volta a falar da comunicação telepática, mas agora na perspectiva de quem envia. Novamente, as comunicações pessoais se realizarão diretamente, telepaticamente? Sim, a repetição aqui reforça a ideia da bidirecionalidade. É mesmo isso que o autor quer sublinhar. Não somos só receptores passivos, somos emissores ativos. A capacidade de pensar numa pergunta, num pedido, e enviá-lo diretamente a outra pessoa ou a uma IA, sem ter de escrever, falar, nada disso, seria um salto brutal. Na velocidade, na facilidade de acesso à informação, na colaboração? Exato. Imagina na investigação, no trabalho criativo ou só no dia a dia. A ideia de enviar pensamentos completa a de os receber. Fecha o ciclo. Uma comunicação muito mais imediata e talvez, Mais autêntica. ou então, assustadoramente transparente. Depende de como se vê. As duas últimas hipóteses de envio são, bem, diretas, embora a última seja, vamos dizer, especialmente especulativa. Talvez um pouco desconcertante. A terceira é simples. Daremos comandos às máquinas. Uhum. E a quarta, que parece mesmo lá posta para esticar a reflexão, poderemos avaliar o DNA de outra pessoa para ver se vale a pena um relacionamento. O controle de máquinas pelo pensamento. Essa é talvez a aplicação mais óbvia desta via de envio. E, como disseste, já há protótipos, coisas rudimentares, não é? Especialmente para ajudar pessoas com limitações motoras. Sim. Mais avançado, mais geral. Controlar a casa, as ferramentas, o carro, só com a intenção. O impacto na indústria, na autonomia, na conveniência, seria transformador. Agora, a questão do ADN. Essa é claramente um exemplo extremo que o autor usa. Parece quase uma provocação. É isso. Parece menos previsão e mais uma forma de ilustrar até onde este poder de análise e decisão pode ir, se levado ao limite. Obriga-nos a pensar que critérios usaríamos para decisões tão pessoais se tivéssemos acesso a dados biológicos, assim, instantaneamente, na nossa mente. Isto levanta uma questão importante, mesmo que ele não explore a ética disso. Onde é que estariam os limites? Que tipo de informação sobre os outros seria aceitável? Pedir ou avaliar assim? É um vislumbre dos dilemas profundos que vêm agarrados a este potencial. Sem dúvida. Esse exemplo do ADN dá mesmo que pensar. Depois de todas estas hipóteses, o autor, lá no texto, faz uma reflexão mais geral. Ele sugere que esta rede de cérebros e máquinas ligados poderia transformar a humanidade numa espécie de grande cérebro coletivo. Mas, logo a seguir, lança a pergunta que fica a pairar. Mas isso não nos torna mais máquinas do que pessoas? Pois. E acrescentam uma coisa interessante. Se a inteligência artificial já dá tanto que falar, os BMIs podem causar ainda mais polémica. Essa reflexão final é crucial. Toca nas ansiedades, nas questões filosóficas mais fundas que isto tudo levanta. A imagem do grande cérebro pode soar bem para uns, colaboração, conhecimento, uau, ou péssimo para outros, perda de individualidade, controlo. É uma faca de dois gumes, como se costuma dizer. Exatamente. E a pergunta sobre a nossa humanidade, o que é que nos define quando a fronteira entre mente e máquina fica tão ténue, é talvez a questão central. E a comparação com o IA faz todo o sentido.
Por que é que os BMIs seriam ainda mais controversos? Boa pergunta. Talvez por ser uma interface direta com o cérebro, o órgão da consciência, da identidade, dos pensamentos íntimos. Parece mais invasivo, não é? Mais capaz de alterar quem achamos que somos, a nossa percepção da realidade. Uma IA externa, mesmo que super inteligente, está lá fora. A IA desafia a nossa inteligência. Os BMIs parecem desafiar a nossa integridade biológica, existencial até. Então, o que é que retiramos disto tudo, olhando para o material que exploramos hoje? Resumindo as ideias do texto do Edson Zogby, estamos perante um futuro, na visão dele, onde se calhar aprendemos de outra forma, comunicamos telepaticamente connosco e com máquinas, controlamos tecnologia com a mente, recebemos avisos de segurança, interagimos com o mundo de maneiras que hoje, parecem fantasia. Uhum. É importante frisar, esta análise focou-se no que o autor escolheu apresentar como possibilidades positivas, como potencialidades no texto dele. Sim, e convém manter a perspectiva que o próprio autor dá. Muito disto ainda está a começar, é experimental. No entanto, a visão que ele apresenta é que este caminho é quase inevitável, dado o avanço da tecnologia. Certo. O foco nas hipóteses positivas serve para mostrar o potencial transformação. Mas, como fomos vendo, mesmo essas hipóteses trazem um rastro de questões éticas, sociais, filosóficas enormes. E o autor reconhece isso quando pergunta pela nossa humanidade e quando prevê mais controvérsia que a IA, mesmo sem detalhar essas questões ali. E o texto fecha com uma nota que nos puxa para algo ainda maior, quase existencial. O autor pega nestas transformações todas e confronta-as com a pergunta básica: qual é o propósito da nossa vida? Que ele diz ser tão curta. Hum. A ideia que fica no ar é que a tecnologia dá-nos cada vez mais respostas, mais poder sobre o mundo, mas continuamos sem resposta para a pergunta mais simples e antiga. Porquê? A conclusão dele é algo do género. Temos cada vez mais respostas para tudo, mas para esta milenar e singela pergunta sobre o motivo da existência, ainda não. É uma conclusão que nos deixa a pensar, de facto. Talvez esta corrida para aumentar capacidades, para nos ligarmos mais, para superar limites biológicos com tecnologias como os BMIs, talvez seja só mais uma forma da nossa busca por significado, por um propósito, numa vida que sabemos que acaba. Pode ser visto assim. Ao mesmo tempo fica a questão: estas ferramentas aproximam-nos ou distraem-nos dessa busca mais funda? O texto não dá a resposta. Se calhar nem há uma resposta fácil. Deixa-nos a tarefa de continuar a pensar no impacto disto tudo. Não só no que nos permite fazer, mas naquilo em que nos podemos estar a tornar.